Olá, queridos irmãos! Em outubro, a Federação de SAFs do nosso presbitério promove a sua segunda viagem missionária. Neste ano, nós conheceremos o campo missionário na aldeia Taquaperi, que faz parte da Missão Caiuá. Participe conosco desta viagem inesquecível. Estamos trabalhando na arrecadação de materiais para a escola dominical, brinquedos e materiais escolares para as crianças e todas as pessoas que fazem parte daquele campo missionário. Nós contamos com as suas orações, com as suas doações e tudo o que você puder fazer para nos ajudar. Maiores informações, fale comigo, Silvia, ou com a Daniele. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Sexta-feira, dia 28/7, às 20 horas, teremos aqui na igreja o encontro com os pais dos adolescentes. Sua presença é muito importante. Queria convidar todos os adolescentes para participar do nosso GP às 8 horas na igreja, dia 28. Terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. Ei, jovem, nesse próximo sábado, dia 29, às 21 horas, vai acontecer na igreja a vigília da UMP. Um tempo muito precioso de comunhão, louvor e oração. Acompanhe os detalhes e informações no grupo de WhatsApp da mocidade. Boa noite, meus irmãos. Mais uma oportunidade que temos de meditar e aprender mais sobre a palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série e o tema intitulado é Ser Cristão em um Mundo Depravado. Então amarra o cinto de segurança que hoje a gente vai confrontar algumas coisas. Sabemos que cada dia é mais difícil confessar a nossa fé. Diariamente, no nosso trabalho, nos locais onde nós caminhamos, nos corredores profissionais, sociais, a gente sabe que estamos sendo, de certa forma, os nossos valores cristãos estão sendo apertados. E, às vezes, até falas como atualizar a Bíblia, falas também do tipo, a Bíblia é arcaica, devemos repensar as palavras da Bíblia, porque foi feita por homens. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela talvez contenha a palavra de Deus. Essas maneiras de pensar, de certa forma, nos ataca, nos pressiona e leva pessoas, influencia pessoas a pensarem da mesma forma. E aí, pensando no nosso tema, que é ser cristão em um mundo depravado, hoje nós vamos ver se esse enfrentamento, se esse combate, se essa prensa que a igreja e os valores que nós confessamos, se isso é novo, se esse combate é novo. Para isso, eu quero retomar um pouquinho a história com os irmãos para nós entendermos. Vou voltar só um pouquinho. No fim do reinado do rei Salomão, nós sabemos que o reino se divide, e aí ficam 10 tribos, reino do norte, e 2 tribos no reino do sul. A Síria vem primeiro, leva ao reino do norte, e fica somente as 2 tribos do reino do sul. E essa tribo do reino do sul, ela é intercalada entre reis que são bons, reis que são maus, alguns mais maus mesmo. E aí, essa inclinação, esse abandono da palavra de Deus, da tribo de Judá, leva com que Deus levante
um povo. E aí eu queria pedir para os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Esse vai ser o nosso texto base, porém, a gente irá retomá-lo somente no final. Daniel, capítulo 3. Nós iremos ler a partir do versículo 16, por favor. Daniel 3, a partir do versículo 16, nos diz o seguinte: Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que levantastes. Amém? A princípio nós ouvimos isso, pensamos, que confissão de fé. Que maravilha de confissão de fé, é exatamente isso que a gente espera. Só que agora nós iremos entender esse versículo, esse pronunciamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro do contexto. Volta comigo no capítulo 1. Capítulo 1 inicia assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou, ou seja, cercou a cidade. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a estes. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. A gente começa a ver aqui a queda de Judá devido ao seu abandono à palavra de Deus. E aí o texto diz, é interessante, porque a gente imagina que a catástrofe é governada por uma batalha espiritual, que é o diabo que está atacando, só que o texto diz que é Deus quem os entregou. É Deus quem entrega o reino de Judá na mão de Nabucodonosor. E não só isso, os utensílios também são levados do templo de Jerusalém para outro templo de outro Deus, que é o de Nabucodonosor. Quando nós olhamos o versículo 3 a 5, a gente vê que a Babilônia ataca de uma maneira diferente. Primeiro, ela age com brutalidade, vai com seu exército, cerca a cidade, e aí toma as pessoas, faz a guerrilha que precisa ser feita. Só que no versículo 3, olha o que acontece. Diz o seguinte, Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo das quais assistiriam diante do rei. Olha que interessante. Primeiro nós falamos que nós sofremos ameaça de todos os lados. Sofremos essa pressão. E o povo de Judá passou por isso. Eles sofreram uma ameaça, talvez não no nosso contexto, mas no deles, uma ameaça de guerra. Pegaram esse povo, levaram para a Babilônia. Aí você pensa, agora complicou, né? Só que Nabucodonosor ele tem uma outra proposta. O que ele oferece? Ele diz o seguinte: vamos pegar os melhores. Né? E a gente pensa que universidade pública é novo, né? Ele fala, vamos pegar os melhores aqui, vamos selecionar os mais doutos, de melhor aparência, e vamos colocar eles para estudar a cultura, a língua, a maneira de pensar dos caldeus. E aí o texto vai dizer que, entre esses, ele escolhe alguns. E aí o texto diz que da tribo de Judá ele selecionou Daniel, Azarias, Misael. Está aqui no versículo 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, o chefe dos eunucos,
Lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, o de Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abed-nego. Fabiano recebeu aí que vai ser pai, está aí umas sugestões de nome para o filho que está vindo. Mas o que nós percebemos? Já de imediato, às vezes nós pensamos que o ambiente depravado, ou seja, tudo aquilo que é oposto à palavra de Deus, ele vai vir da forma que a Babilônia atacou primeiro. Primeiro nós achamos que vão cercar a igreja, vão fechar o nosso templo, só que aí a gente começa a ver uma forma sutil da Babilônia atacar. Uma forma sutil dos valores que não são cristãos atacar. Como que é? Eles vão te oferecer estudo. E será que, através do estudo, podemos ser influenciados? Podemos ou não podemos? Podemos. Será que por meio da cultura podemos ser influenciados? Podemos. Será que por meio da alimentação podemos ser influenciados? Podemos. E é tão impressionante que a proposta do tema é ser cristão em um mundo depravado. Então, como que nós contra-atacamos diante disso? O versículo que nós lemos, número 6, diz que não somente alteraram e colocaram eles para estudar tudo isso, como mudaram os seus nomes. Os nomes que antes glorificavam a Deus, agora são inclinados aos nomes pagãos da Babilônia. E essa é a forma que a maneira secular nos ataca. Eles destroem a nossa identidade. E aí talvez você se pergunte agora, mas não é possível, não tem como destruir a minha identidade. Tem. E ela chega de forma muito fácil. Primeiro, ela questiona se de fato você é cristão. E coloca em xeque. Coloca você na dúvida. E assim, de forma muito sutil, os nossos valores vão sendo questionados diante da sociedade que nós estamos, e os nossos valores vão sendo diluídos. E, sem perceber, valores seculares começam a fazer parte do nosso cotidiano. E aí você pensa, não, mas é difícil isso acontecer, é impossível. É impossível. Não, é muito fácil. É muito fácil. É tão fácil que uma das maneiras mais simples de destruir uma cultura é ensinar um outro idioma. Quem aqui fala, vou numa reunião ou fala, vou num meeting? Vou tirar ali vou fazer um network. Sem querer, nós estamos utilizando termos de uma outra cultura, de um outro país, dentro da nossa sociedade. E como que isso chegou até você? Você não sabe. Simplesmente você se apropriou disso em algum momento e você foi influenciado por essa maneira de pensar. E aí o que nós vemos é que são jovens, eles têm entre 15 e 20 anos, e eles estão dentro da Babilônia. Só que nós vamos ver mais algumas coisinhas. No versículo 8, diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que com ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ou seja, aqui a gente começa a perceber algo. Eles foram colocados para estudar, para aprender uma nova cultura, aprender um novo idioma, aprender uma nova maneira de pensar, já tiveram um emprego garantido, ou seja, entraram na universidade, vão aprender tudo que tem e vão sair ali com cargo público, porque eles vão servir na mesa do rei. Só que aí a gente começa a ver um contra-ataque. E a gente começa a perceber algumas coisas. Não é porque nós estudamos coisas seculares, não é porque você precisa aprender algo secular que isso necessariamente precisa se tornar uma verdade na sua vida. E esse é o grande ponto. Porque senão nós caímos num extremo, que é, eu não vou me contaminar com nada, eu não vou ser influenciado por nada. Então eu não vou estudar mais nada, não vou sair de casa, não vou conversar com mais ninguém. Vou ficar dentro de casa o tempo todo, e essa é a minha resposta para o secularismo. Eu não quero me envolver com nada. E nós sabemos isso, através da história da igreja, que isso nunca deu certo. Se afastar do mundo, achando que o mundo não vai chegar até você, é um erro. E aí a gente começa a aprender algumas coisas com
contexto de Daniel e com a postura de Daniel. Daniel, até o momento que ele precisou aprender, ele aprendeu. Até o momento que ele precisou compreender o seu contexto, ele compreendeu. Até o momento que ele estava ali para servir, ele foi bem. Mas na hora que falou assim, agora você precisa praticar isso, ele falou, pera, eu entender tudo isso é necessário. Eu preciso saber onde eu caminho. Mas agora praticar e aderir a esses valores como sendo os meus valores, aí já não. E aí a gente pensa, nossa, que crente, né? Ele vai, agora sim vai resolver o problema. Veja comigo, no versículo 9 ao 16, para resolver esse problema, Daniel propõe uma dieta. Ele fala para o chefe da cozinha, vamos fazer o seguinte, para eu não me contaminar com esse alimento, faz um teste de 10 dias. Durante 10 dias você vai nos dar legumes. Se no final dos 10 dias nós tivermos uma aparência melhor do que aqueles que estão comendo das finas iguarias do rei, a gente mantém essa dieta. E é isso que acontece, e no final dos 10 dias, eles estão com uma aparência melhor. E aí ele mantém essa dieta. E aí no versículo 17 ao 21 diz o seguinte, ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Ou seja, eles aprenderam de tudo ali. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Viram como é interessante? Porque para a gente não cair no extremismo de falar, não quero aprender. Não vou aprender mais nada, então. Não assisto mais nada. Não assisto mais só a novela das 7, né? Alguns. Para não me envolver com nada disso, eu vou me apartar de tudo. Não, o que a gente aprende com eles dentro da Babilônia é que eles aprenderam de tudo. E diante da prova deles, diante do rei, o rei falou, não encontro ninguém mais sábio que eles. Eles são, no mínimo, 10 vezes mais sábios. E aqui nós começamos a pensar algumas coisas que é interessante, que todos nós temos, quase todos, né, temos filhos ou temos crianças. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, alguém vai ensinar. E se nós ensinarmos os nossos filhos, mesmo assim alguém vai continuar ensinando eles fora do nosso contexto. Isso coloca a gente numa situação, pelo menos me faz pensar numa situação complicada. Agora que eu sou pai, isso me pega um pouco mais, porque se nós terceirizarmos a educação cristã para a igreja, a gente vai ter 4 domingos, meia hora. Enquanto fora daqui eles vão ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta estudando fora. Qual a probabilidade do que ele está aprendendo fora ser mais verdadeiro e convicto na vida dele do que ele está aprendendo aqui? Então não podemos terceirizar nossa responsabilidade de fé com os nossos filhos. Não só com os nossos filhos, mas conosco também, né? Porque é complicado quando a gente está diante da palavra e a gente vê que não há essa devoção diante da palavra de Deus assim. Mas aí você comenta um assunto paralelo, é de ponta a ponta, a pessoa domina de A a Z, de alfabeta, sabe tudo sobre o assunto. E aí você fala o que é Pentateuco, é os 7 primeiros livros da Bíblia. Eu falo, não é por aí. Só que aí você fala assim, nossa, que bênção, né? Daniel e esses 3 rapazes foram abençoados, porque eles se colocaram, se posicionaram diante da dieta e falaram, agora está resolvido, agora chegou a paz, agora resolveu. Começa o capítulo 2 de Daniel. E o capítulo 2 de Daniel é muito interessante. O rei Nabucodonosor teve um sonho.
E ele acorda meio inquieto com esse sonho, só que ele não lembra o sonho. Então ele manda chamar todos os magos. Ele manda chamar todos aqueles que dominam as ciências no seu reino e traz todos e fala assim: eu preciso que vocês me revelem o sonho e o seu significado. Aí os magos daquela terra se levantam e falam: claro, rei, só contar o sonho para a gente que a gente vai interpretar o sonho para você. Aí ele fala: não, eu quero que vocês falem o sonho e interpretem ele para mim. Aí os magos falam: não, mas pode só contar para a gente, e conta para a gente que a gente vai interpretar. Ele fala: não, vocês não entenderam. Eu quero que vocês falem o sonho e interpretem. Agora complicou, né? A questão não é que você vai interpretar o sonho, a questão é: fala o sonho que eu tive, mas eu não vou contar, me fala o sonho que eu tive e explica ele para mim. E aí esses magos começam a ficar meio preocupados, porque aí o rei dá uma sentença: e se ninguém me revelar o sonho e interpretar, eu vou mandar matar todo mundo. Então sai o decreto. E o decreto é que pode matar todos os magos. Todos os magos, todos os sábios da terra da Babilônia. Só que vocês lembram que no capítulo anterior, temos ali 4 sábios, 4 pessoas que passaram nessa prova diante do rei, da tribo de Judá, e eles estão inclusos nesse pacote. Então sai o oficial para cumprir o decreto, e quando ele chega diante de Daniel, Daniel diz o seguinte: o que está acontecendo? Ele falou: não, saiu um decreto, o rei teve um sonho, e ele pediu para que os sábios interpretassem. Ninguém interpretou esse sonho, e ninguém nem contou o sonho. Assim, o decreto é que passe a espada em todos. E aí Daniel fala assim: não, vou me apresentar diante do rei e pedir um prazo. Daniel pede um prazo, e ele vai e se junta com Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles oram. E adivinha o que acontece? Deus revela o sonho para ele. Lá no capítulo 2, no versículo 10, diz o seguinte, Daniel diante do rei. Diz o seguinte: responderam os caldeus na presença do rei, e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhança a coisa de algum mago, encantador ou caldeu. É interessante que eles reconhecem que não há quem possa fazer isso. Só que aí quando a gente chega lá no versículo 46... Então, no versículo 46, Daniel explica o sonho, um pouco antes, e o sonho é o seguinte, rei. O rei está diante de uma estátua, e diante dessa estátua grande, a sua cabeça é de ouro, o seu peito e os seus braços são de prata, a sua barriga e o seu quadril é de bronze, a perna é de ferro e os pés de ferro e barro. E o significado é muito simples: esses são os reinos que irão surgir, até que futuramente venha um reino que irá prevalecer para sempre. O rei, então, no versículo 46, responde a Daniel. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Olha o que aconteceu. O rei teve um sonho, Daniel contou o sonho, interpretou o sonho e foi abençoado. E aqui a gente chega diante desse versículo e fala: nossa, o rei converteu, Nabucodonosor converteu agora. Agora a Babilônia se tornou cristã, agora, porque a confissão de fé dele
Às vezes nós não escutamos dos nossos irmãos que são crentes. E ele deu uma confissão extremamente profunda. Esse é o único Deus que revela mistérios. E aí a gente começa a aprender alguma coisa com Daniel. Que não importa se quem a nós servimos não professa a nossa fé. Da mesma forma, nós servimos. Nós servimos ele com o máximo da nossa excelência. Daniel serviu a um rei pagão com um dom que Deus deu para ele. Então, essa ideia de limitação, a gente não vê aqui, porque Daniel não está na sua terra, não está no seu idioma, não está na sua cultura, e mesmo assim, ele serve com o melhor que tem. E aí a gente começa a pensar sobre como ser cristão em um ambiente depravado é servindo com excelência. Servir é a melhor resposta, é a maior evidência que nós temos de comprovar que somos cristãos. Lá no nosso trabalho, a melhor forma de você dizer sou cristão não é falando sou cristão, é servindo. Na nossa faculdade, é ser o melhor aluno possível. É contribuir o máximo para as pessoas que estão ao nosso redor. Lá no nosso bairro, no seu condomínio, a melhor forma de nós evidenciarmos que fomos alcançados por essa graça de Deus é se servirmos aos nossos próximos, as pessoas que estão ao nosso redor. E aí começa a haver uma distinção em quem de fato está na condição secular, depravada, de quem de fato foi alcançado pela graça de Deus. É se servirmos ao nosso próximo. Mas o meu próximo ele pensa de uma maneira diferente. Sirva ele. Mas aquele meu vizinho aqui de trás, ele fica falando mal de mim. Sirva ele. Essa é a maneira que nós encontramos, e que nós encontramos biblicamente, que era a resposta dos cristãos diante de um contexto que talvez não correspondia com seus valores. Eles serviam. E serviam com excelência. Aí você pensa, agora resolveu, né? Agora a paz reinou. Ele desvendou o sonho. Primeiro ele resolveu o problema no capítulo 1. Eles aprenderam tudo lá e foram os melhores na prova. Você fala, nossa, a paz reinou. Não. Aí vem a perseguição. Aí eles vão e resolvem o problema do sonho do rei. Aí você fala assim, agora acabou, né? Não, chegou no capítulo 3. Bora lá, queridos, é até o capítulo 12. Hein? Brincadeira. Capítulo 3 diz o seguinte. O rei, diante da revelação desse sonho, o que ele faz? Acho que vou construir uma estátua. Já que eu sonhei que essa estátua me revelou e tudo mais, é o poder, vou construir a estátua. E aí diz o seguinte, esse capítulo nós iremos ler. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, mais ou menos 27 metros por 2,5. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros de todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor. Nisto, aí agora começa. Arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha ardente. Portanto, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens... Olha que interessante. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, disseram ao rei Nabucodonosor. Os irmãos lembram no capítulo 2,
que quando sai o decreto de que todos os sábios precisavam ser mortos, Daniel chega diante do rei e diz: não mata todos, não. Ele intercede por aqueles pagãos que seriam mortos. Ele fala: não precisa matar todos, eu vou revelar o sonho, me dá um tempo que vai revelar. Só que agora, tocou o som diante da estátua, e aí estão chegando algumas pessoas diante do rei. Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, lembra que foram eles que intercederam anteriormente diante do rei para não matar eles? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Isso é cotidiano nosso. Isso é cotidiano. Aí você fala: e como que eu vou servir essas pessoas? Você vai servir. Você vai continuar servindo. E sabe o que nós esperamos delas? Nada. Nada, nada, nada. Não existe a possibilidade de nós esperarmos nada de quem está ao nosso redor, porque se são pessoas que de fato não passaram pela conversão, é o mesmo que Jesus disse a Judas: vai e faça o que tu tens que fazer. Essa é a nossa convicção de fé, que nós devemos servir sem esperar nada em troca. Eles intercederam diante do rei para que os sábios não fossem alcançados, e agora o que está acontecendo? Ô rei, está sabendo aí? Você falou aí, né, que não era para morrer. Tem uns aí judeus que não se dobraram. E muito mais, eles fazem pouco caso de ti, dos seus deuses. E agora? Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais as imagens de ouro que levantei? E aí no versículo 15 a gente vai ver que o rei vai falar: é verdade? Não, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma ordem aqui agora, e eu vou pedir para que toque a música de novo, e na hora que tocar, vocês só abaixa e retorna, e a gente resolve o problema. É muito simples, não tem nada de grave. Só que é o que é interessante. Nabucodonosor não pediu para eles negarem o Deus deles. Em nenhum momento ele falou assim: não, o que eu quero aqui é que vocês parem de adorar o seu Deus e adorem o nosso Deus. Não, estamos falando de uma nação politeísta, que adora mais de um Deus. Então, somar mais um Deus não tem problema algum. Só que aí entra em confronto. Porque, sendo cristão, somos monoteístas. Cremos em um único Deus. E aí, diante deles, não, eu vou dar mais uma oportunidade, porque talvez estava com fone de ouvido, né, passou distraído um caminhão, na hora que tocou na Babilônia a música, você não ouviu, e aí a gente toca de novo, e aí vocês se prostram, resolveu o problema. Olha o que diz. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cifra, da harpa, do saltério, da gaita e de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar nas minhas mãos? E aí nós chegamos no nosso versículo. Versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. E aqui nós chegamos diante de uma confissão de fé que envolve verdade. Porque uma coisa é nós sermos confrontados diante de coisas simples do dia a dia. Outra coisa é alguém falar para você, fazer uma proposta para você que é muito simples, não negue o seu Deus. Não, a gente não está pedindo para você negar,
mas só adere essa maneira de pensar que não é dele. Só adere essa outra maneira de pensar que é muito simples. Você só vai aderir ela aqui, e aí talvez algumas pessoas pensem assim, mas o que tem, né? Só vou aderir a maneira de pensar aqui, não estou negando, meu Deus. E uma das respostas clássicas é, não, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então, eu aderir a essa maneira de pensar aqui não vai interferir em nada. Então, eu vou me prostrar diante dessa estátua aqui só para eu passar tranquilo aqui agora, mas depois eu vou evangelizar todo mundo, você vai ver. Depois eu vou usar isso de estratégia missionária. Eu vou me curvar aqui diante desse Deus, e aí depois eu vou alcançar esse povo. Só que a resposta deles não é essa. A resposta deles é, se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se não livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos. E esse é o grande ponto, porque nós somos diariamente tentados a essas ideologias, a essas maneiras de pensar que não são nossas. Só que o que eles nos apresentam é uma fé convicta, uma fé sólida diante de um Deus que para eles é real. E aí você pensa, então a ideia que nós temos de ser cristão em um mundo depravado, a única forma de ser cristão no mundo depravado é se nós, então, não praticarmos o que está fora. A gente pode aprender tudo que está fora, mas não praticar o que está fora. Não, não é isso. A proposta é ter conhecimento da palavra de Deus e do Deus que nós servimos. A única forma de combater o que está fora é se nós crescermos no conhecimento de Deus. Porque aí, diante daquilo que chega de forma sutil para nós, rapidamente, se nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós sabemos saber de onde que está vindo. Até mesmo ideias até mesmo heresias, que são textos mal interpretados, pessoas que buscam na Bíblia respostas para respaldar pecados. Ou vocês acham que o diabo ia usar o quê? O mundo fora para te atacar? É mais fácil ele te manter preso dentro de textos, interpretações equivocadas que respaldem pecados. É muito mais fácil ele usar a palavra para nos enganar do que chegar com Nabucodonosor aqui em volta para nos atacar. E é dessa forma que nós somos atacados. E como nós respondemos a isso? Como ser cristão nesse contexto? É ser um cristão genuíno. Da mesma forma que nós somos aqui, nós devemos ser lá. Isso não deveria ser um peso. Só que aí, no desdobramento dessa aplicação de ser cristão fora, ou seja, ser cristão em todos os locais, é que quando nós nos posicionarmos, nós teremos somente duas respostas. Uma é arrependimento. Outra é a ira das pessoas. E aí nós vimos que no capítulo 2, Nabucodonosor glorificou a Deus e tudo mais. E aí agora nós esperamos, que depois que Sadraque, Mesaque e Abidnego faz esse pronunciamento, que se Deus quiser livra, se não, não tem problema, mas eles não vão dobrar, e você fala, Nabucodonosor convertido, Então vamos ler o que Nabucodonosor respondeu. Versículo 13, está aí Nabucodonosor convertido. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E aí pede para que amarre eles, aquece a fornalha 7 vezes mais e lança 3 jovens, E às vezes nós pensamos que precisa de muito, é 3 jovens, entre 15 e 20 anos, lança dentro da fornalha. Só que lançou eles dentro da fornalha, e você pensa assim, meu Deus do céu, como assim? O texto ainda diz que os soldados que foram jogar eles, morreram queimados na porta da fornalha, de tão quente que estava. E aí passa uns minutos, Nabucodonosor fica incomodado, e ele levanta para ver, e ele se espanta, porque aí o questionamento dele é, não jogamos 3?
Mas tem 4 lá dentro agora. Nós jogamos 3, mas tem 4 agora. E um deles é como filho dos deuses. Quase acertou, né? Quase acertou filho dos deuses. Mas era o filho... Nós acreditamos na teofania, que seria uma manifestação do próprio Cristo entre eles. E aí manda retirar eles não queimaram nada. E aí, talvez agora você pense, então é isso que nós temos que fazer, vamos confessar a Cristo de fato, vamos contra-atacar, vamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, para que não possamos ser levados por qualquer tipo de filosofia, doutrinas equivocadas, ideologias que são contrárias à palavra de Deus, porque quando nós estivermos na fornalha, Deus vai nos livrar. E aí nós retornamos no versículo, se Deus quiser, Ele nos livrará. Mas se não quiser, nós continuamos convictos. Nós continuamos abraçados nessa verdade que é a palavra de Deus. Nós continuamos alicerçados nos pilares da fé que nós temos, sabendo que ali é a verdade. Que ali é a verdade. Quando nós nos entregamos às ideologias, nós nos entregamos ao liberalismo teológico, a essa vida que diz, não, Deus salvou todo mundo, então eu posso fazer o que eu quero. Quando nós nos entregamos a isso, o conselho é, então, tente aproveitar o máximo do prazer desse mundo, porque vai ser o único pouco que você vai ter. Vai bastar somente 1 segundo no inferno para arrependimento total de tudo isso. Isso é para confrontar a nossa mente de fato, para saber que é necessário, diante do Evangelho, um posicionamento radical. É um Evangelho radical. Não existe meio cristão. A 70% cristão, estou na média, né? Porque sobra só 30 pecadinho, então estou na média, na hora que Deus passar a régua, eu vou passar pela média e vou para o céu. Então, não existe isso. Existem cristãos e não cristãos. Então, o que Deus requer de nós é que possamos estar inteiramente entregues a Ele. Sermos cristãos de fato, ser sal, ser luz, aonde quer que nós estejamos. Com um conhecimento profundo. Isso anula nosso relacionamento com pessoas que talvez não professam a nossa fé? Não. Muito pelo contrário. Se nós temos convicção da nossa fé, das nossas bases, da nossa confissão, do Deus que nós servimos, nós aí sim temos que estar em contato com essas pessoas. Esse é o grande desafio do cristianismo. Porque pensa você, se a nossa vida de fé fosse para te chamar, te isolar numa caverna e deixar você lá é fácil ser crente. Você sozinho é fácil ser crente, mas talvez ainda a gente não consiga. A caminhada de fé é tato a tato, é com pessoas, é no dia a dia, é lidando com o nosso orgulho, lidando com tudo que nós temos, com as pessoas ao nosso redor, é confronto diário. E é para isso que somos chamados, para ser cristão nesse contexto. Aí você pensa assim, mas a Babilônia vai terminar. Só na volta de Cristo. Só na volta de Cristo ela termina. Só na volta de Cristo o mundo que está caído se encerra. Até lá, nós temos um chamado que é ser cristão, imagem e semelhança de Cristo. E aí temos algumas coisinhas para pensar. Para a gente pensar se de fato já somos influenciados pelo nosso contexto. A verdade é que o problema não é achar que não seremos influenciados, porque já somos influenciados, diariamente. Não é também a ignorância de abrir mão de aprender as coisas, mas o problema é não conhecer a palavra de Deus. Agora uma questão. Se arrumar para vir para a igreja é mais importante do que estar no horário para cultuar a Deus, você já foi influenciado. A influência de fora já te alcançou. Se a novela te anima mais do que a oração, você já foi influenciado. Se as redes sociais tomam mais tempo do que o seu devocional,
você já foi influenciado. De forma muito sutil, você já foi influenciado. Sabemos que fomos influenciados quando traição, sensualidade, violência, a incompaixão aos pobres, a falsa fé, os falsos profetas não nos escandalizam mais. Quando isso se tornou diário aos nossos olhos, e isso não gera em nós temor, não gera em nós angústia, e isso passa pela nossa vida como se fosse normal, já fomos influenciados. Isso já se tornou normal na nossa vida. Aquilo que era para gerar escândalo para nós, aquilo que nós devíamos correr e suplicar a Deus, já se tornou normal. Como ser um cristão em um mundo depravado? Da mesma forma que somos aqui. Não deve ser um peso. Diante da integridade, restam duas respostas: ou ira ou arrependimento. O máximo, como ser cristão, ser o mais parecido com Cristo. Aprofundar o máximo o nosso conhecimento a respeito de Deus. E ser excelente em tudo o que nós fazemos. Não é necessário que você pronuncie "sou cristão". É mais importante que o testemunho chegue diante de uma pessoa e confronte ela com os seus ideais, com os seus valores, e ela fala: tem algo diferente. Tem algo diferente em você. E aí, diante disso, você responde: tem. Tem sim. E é o próprio Cristo. E aí abre as portas para a evangelização. Aí abre as portas para nós falarmos das verdades de Deus a respeito do que nós cremos, como nós cremos e por que de fato o reino que nós vivemos é diferente. Porque ele não é o mundo depravado. Que Deus nos abençoe. Que Deus trabalhe em nosso coração essas verdades. Que possamos de fato sair daqui não tristes, mas felizes, sabendo de que ser fiel nos garante a vida eterna. Ser fiel nos garante o verdadeiro testemunho. Ser fiel comprova o nosso amor por Deus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse texto. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque, se não fosse a sua graça, Senhor, nós estaríamos lá fora, Pai. Nós estaríamos sendo levados por qualquer tipo de filosofia, por qualquer tipo de doutrina, mas a sua graça nos alcançou, Senhor. E na nossa limitação, Pai, o Senhor se revelou. Somos gratos, Senhor, pela sua palavra, Pai. E pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, Senhor. Essa missão que parece impossível para nós, Senhor, só acontece porque é o Senhor que faz. É o Senhor quem tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne, Senhor. É o Senhor quem tira as vendas dos nossos olhos, Pai, para que possamos de fato enxergar o que é a verdade, Senhor, que é a sua palavra, Senhor, que são os seus valores, que é o seu reino, Pai. Nos amarre, Senhor, nos prenda nessa cruz, Pai, para que possamos diariamente morrer para nós mesmos, Senhor. Anular qualquer tipo de pensamento que não vai de encontro à sua palavra, Pai. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, Pai, por essa igreja, Pai. Temos aprendido muito com a sua palavra, Senhor. Temos, de fato, mergulhado muito na sua palavra, Senhor. E pedimos que não seja só um exercício intelectual, Pai, mas que tudo isso encontre terra boa, Senhor. E que gere frutos, Pai. Frutos que a gente possa ver esses frutos entre nós e glorificar o seu santo nome, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nos dê força, Pai, para dizer que ter essa fé, Pai, que se for da sua vontade, ficaremos felizes, Senhor. Mas se a sua vontade for contrária à nossa, nós dobraremos nossos joelhos e diremos glória a Deus, Pai. Glória a Deus pela sua obra, porque anula a nossa vontade, Senhor. Somos gratos, Pai. Muito gratos, Pai. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.